Quando a gente pensa em problemas de saúde autolimitados e quando a gente pensa na nossa indicação, a gente pensa que a gente vai estar indicando para pessoas que têm capacidade de descrever o que estão sentindo, para a gente poder explicar para elas o que fazer e caso não funcione, elas procurem um médico. Isso não ocorre com a criança. Então, eu conheço vários farmacêuticos, eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo que não fazem indicação para criança, que não acham seguro, que não acham certo. Então, nós vamos pontuar. Não é errado fazer indicação de MIP. Nós, farmacêuticos, podemos fazer indicação de MIP. Não tem nada na portaria que fala dos MIPs, não tem nada na legislação que nos impeça de fazer indicação de MIP para qualquer tipo de público, independente se é criança, se é idoso, se é gestante, se é adulto, é isento de prescrição médica. Então, até a própria pessoa pode ir lá escolher o que ela quer e tomar. Ou seja, nós também podemos fazer essa indicação e nós temos uma responsabilidade e um conhecimento muito maior. Então, assim, nós podemos fazer essa indicação de medicamentos isentos de prescrição médica para qualquer público. Porém, para que você faça isso, você vai ter que ter segurança para você fazer, para você saber que o que você está indicando está ok, a dose está ok, o medicamento está ok, a anamnese está bem feita. Então, você vai ter que ter essa segurança, né? E para isso, você vai precisar de conhecer as características dos problemas de saúde que acometem as crianças. E a febre, nesse contexto, ela é o principal sintoma que uma criança apresenta. Qualquer problema, qualquer doença que ela vá desenvolver, a febre está presente como um sintoma. Então, a gente precisa conhecer as características da febre, quando que a gente tem que intervir, quando que não precisa intervir, que medicamento que a gente vai utilizar, porque tudo isso a gente pode estar ajudando o paciente. Veja bem, a febre, a gente já aprende desde a faculdade que a febre é um processo de defesa do nosso corpo. A gente tem lá no nosso cérebro, no hipotálamo, o hipotálamo ele funciona como um termostato. O que isso significa? Que ele controla, ele equilibra a temperatura corporal. De acordo com o ambiente que a gente está, ele vai regular a temperatura. Então, por exemplo, eu moro aqui em Guarapari, aqui tem praia, eu moro pertinho da praia. A temperatura é uma do ambiente. Então, o meu hipotálamo regula a minha temperatura de acordo com esse lugar que eu tô, para eu ficar com a minha temperatura interna suficiente para o funcionamento dos meus órgãos. A temperatura interna para os órgãos é em torno de 37 graus. Se eu sair daqui da minha cidade e se eu for lá para o Rio Grande do Sul e tiver muito frio, o meu hipotálamo vai regular a minha temperatura com a temperatura do ambiente para eu não vir a congelar ali, né? Então, a gente tem o hipotálamo para a gente poder para fazer esse processo de regulação da temperatura. Essa regulação ela é um equilíbrio entre o que a gente perde e o que a gente ganha da temperatura interna e da temperatura externa, digamos assim. Tá certo? Então, o hipotálamo ele vai tá funcionando o tempo inteiro de acordo com o local, de acordo com a atividade que eu faço, de acordo com vários critérios. E daí que a gente tem uma temperatura corporal que vai variar entre 36 graus e 37 graus, 37,2, sem que isso seja necessariamente uma febre. Só que assim, pessoal, a temperatura normal do nosso corpo, ela está relacionada com vários processos. Por exemplo, as próprias crianças, elas têm uma temperatura corporal mais alta do que a dos adultos, normalmente. Um bebezinho da idade do meu, de 45 dias, a temperatura dele normal vai estar em torno de 37,2, dependendo do horário. Então, a idade influencia. As crianças, elas só vão começar a ter a temperatura corporal semelhante à do adulto depois que elas completam 1 ano de idade. E aí elas vão regulando a temperatura e vai ficando semelhante à do adulto.
A gente vai ter uma diferença na temperatura de acordo com o horário do dia. Então, de madrugada, a temperatura do nosso corpo é mais alta naturalmente. De tardinha e de madrugada. Durante o dia, a nossa temperatura é um pouco mais baixa. O sexo, as mulheres, por exemplo, elas têm a temperatura mais elevada do que a dos homens, naturalmente. E aí, ao longo do ciclo menstrual, essa temperatura vai variar também. Mas o que? A temperatura externa influencia o nosso termostato. A quantidade de roupa que a gente está utilizando. Em criança, isso é muito marcante. Uma criança que está com excesso de roupa, ela vai fazer um estado febril sem necessariamente estar doente. Né? Então, a gente vai precisar de entender o seguinte: a febre é uma defesa do organismo, porque o nosso hipotálamo, que é esse termostato, ele vai, quando a gente está com algum processo, né, quando a gente está com alguma doença, quando a gente está com algum vírus, bactéria, fungo, algum agente patógeno, a tendência é que esse termostato ele comece a regular a temperatura de uma forma diferente e a gente tenha febre. Como que é o processo? Entrei em contato com vírus, com bactéria, com fungos, dependendo de qual fungo e de onde ele está, né? Não são todos os fungos. O que vai acontecer? O meu organismo, ele vai reagir a isso. O meu sistema imunológico vai reagir a isso. Ele vai produzir substâncias que vão avisar para o hipotálamo que ali tem agentes patógenos. E daí o hipotálamo regula a temperatura para cima com o objetivo de exterminar esses agentes invasores. Esses agentes, eles sobrevivem na mesma temperatura que a gente, em torno de 36 e pouco, 37. Então, quando o nosso organismo eleva a nossa temperatura, a ideia que ele tem é de exterminar aqueles patógenos que estão ali causando alguma coisa para a gente, né? Então, é uma forma que o nosso corpo tem de eliminar aquele agente externo causador de um problema no nosso corpo. Faz parte do nosso sistema de defesa.